Vamos fazer a leitura desse texto? Romanos 12. Vamos ler então. Todos acharam Romanos 12? Amém? Os irmãos puderem colocar de pé, podem ficar em pé. Romanos 12, meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrei-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tomeis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal pelo bem. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque, como igreja, podemos mais um domingo cultuar o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, que essas palavras, a tua santa palavra, esteja nos nossos corações. E que possamos, Senhor, produzir frutos que demonstrem esse amor que recebemos de Ti, para com todos os que se achegarem perto de nós. E que Tua igreja, Senhor, continue firme em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos tomar assento? Meus irmãos, eu quero começar a exposição de hoje com duas frases. Essas frases, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, guardassem essas frases no coração de vocês
E essas frases, elas vão dar um norte para o caminho que nós vamos continuar caminhando nesses próximos domingos. Por quê? Porque a partir de agora nós entramos no segundo bloco do livro de Romanos, que é o bloco da prática. E essas frases, elas vão direcionar o caminho que nós devemos trilhar. A primeira delas é essa aqui: diga-me, qual é o seu conhecimento sobre salvação? Assim te direi qual é o seu modo de viver. Diga-me o que você sabe sobre salvação. Diga-me o que você conhece de salvação. Sem te conhecer, certamente eu direi como que é a sua conduta de vida. A segunda frase é essa: permita-me observar a sua vida, que te direi qual é o seu conhecimento sobre a salvação. Sem saber o que você pensa e qual é o seu conhecimento de salvação, se eu estiver do seu lado pouco tempo, poucos dias, uma semana, poucas horas, eu vou saber o que você conhece de salvação. Por quê? Porque aquilo que nós conhecemos é aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos, literalmente, é aquilo que nós conhecemos. Isso que Paulo está ensinando aqui na sua carta. É isso que nós vamos começar a chegar no dia de hoje. O que nós estamos vivendo como crentes? Por quê? Porque literalmente é aquilo que nós conhecemos. Não é sem motivo, meus irmãos, que você olha muitas pessoas vivendo todo tipo de evangelho. E é o evangelho do conhecimento do coração deles. O evangelho podre, pobre, carcomido, fraco e nada bíblico. Não é à toa que a situação do mundo, do país mais populoso do cristianismo, está como está. Ou seja, cada vez mais fraco, cada vez mais triste, cada vez mais corrupto. Essa é a nossa realidade. Primeira demanda que eu quero tratar com vocês, e me alegra muito, hoje nós fazemos a troca, terminamos o capítulo 11, domingo retrasado, né? Começamos o capítulo 12 hoje. Os irmãos que leram o boletim, e é o primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês, porque hoje nós vamos olhar esse texto de forma introdutória, é o tempo que nós estamos aqui no livro de Romanos. Hoje, exatamente hoje, completam-se 2 anos e 4 dias que nós estamos aqui detidos no livro de Romanos, meditando essa carta que Paulo escreveu. E por que eu estou observando esse ponto em primeiro lugar? Porque isso mostra o tamanho da palavra de Deus e o tamanho do zelo que nós devemos ter com a palavra de Deus. Na possibilidade que nos é cabido, na possibilidade que nós estamos conseguindo, nós estamos tentando nos esmerar para ter essa palavra no pleno do seu conhecimento. Não é possível. Temos as nossas limitações. Eu mais ainda sou muito mais limitado, mas nós estamos nos dedicando sem pressa, sem metas, sem compromissos que não sejam com a palavra e com o Senhor, a tentarmos conhecer o máximo possível do que Deus tem ensinado para a sua comunidade leitora. Pastor, o que Deus tem para mim, pastor? Pastor, o que Deus tem para ensinar para a sua igreja? Está na sua palavra. Pastor, o que eu posso aprender? Como que eu posso aprender? Só com a sua palavra. E ela vai estar alimentando a necessidade que o nosso coração tem. Então, glória a Deus por isso. Hoje nós completamos 2 anos e 4 dias meditando em 11 capítulos do livro de Romanos. E se o nosso Deus permitir, nós vamos continuar caminhando. Com isso eu quero chamar a atenção de vocês. Se dediquem a conhecerem a palavra de Deus. Não tenham pressa. Não queiram fazer como muitos fazem, mostrar que leem, mostrar que tem Bíblias diferentes, versões diferentes. Se dediquem à leitura, se dediquem ao estudo, se dediquem à oração, sem pressa. Quanto mais eu me dedico a estudar, quanto mais eu me dedico a olhar a Escritura nas suas possibilidades que o texto nos apresenta, mais tempo eu vejo que eu tenho que ter para ela. Quer ver um exemplo disso? Nós estamos no discipulado, né, Marcão? 4 versículos do livro de Judas demorou para os irmãos aqui meses para serem lidos. Os irmãos estão comendo, né, irmã Isabel? Estão comendo o livro.
E é muita coisa, e quanto mais você se dedica, mais você lê, mais você estuda, você percebe que mais e mais você precisa se dedicar à palavra do Senhor. Por quê? Para que essa palavra seja fonte de modelação das nossas vidas. Se não for assim, irmãos, a igreja não modela ninguém, e quando modela é para coisa ruim. Homens quando modelam, é para si próprio, para o seu próprio umbigo, mas é a palavra do Senhor que é falada pelo Espírito Santo, que adentra no coração do crente, que forja a sua história, forja a sua vida, transforma os seus pensamentos, mudam as suas falas. Continuem perseverantes no estudo da palavra do Senhor. Segunda questão, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, Romanos, aí observem, quem estiver tomando nota pode escrever. Nós estamos hoje naquilo que é a maior exposição salvífica do Novo Testamento. Ele começou em Romanos 1,16 e terminou em Romanos 11,36. Paulo dedicou 11 capítulos desse livro para que ele pudesse ensinar todos os aspectos que lhe foram possíveis sobre salvação, para que essa comunidade leitora absorvesse aquele conteúdo e para a comunidade leitora, a partir do capítulo 12, adentrasse na vida prática, e principalmente o motivo que só nós vamos conseguir entender lá no capítulo 15 e 16, porque essa grande exposição sobre salvação, porque Paulo estava chamando essa igreja para que essa igreja fosse patrocinadora do evangelismo de Paulo. Isso foi falado no primeiro momento, em março de 2 anos atrás. Paulo queria pegar ali na igreja de Roma, passar dali direto e ir para a Espanha, seguir a Europa dentro para pregar o evangelho. E ele precisava do apoio financeiro, ele precisava da ajuda de oração desses irmãos. Então ele dedica para mostrar para essa igreja o quanto é importante o aspecto salvífico. E aí nós percebemos que Deus não está fazendo nada de forma extraordinária a qualquer momento, a todos os custos. E aí nós tiramos os pés de querer a sobrenaturalidade de Deus em tudo. Por quê? Paulo dedicou 11 capítulos para que pudesse uma igreja ter consciência evangelística. Quanto tempo Paulo demorou para escrever esses 11 capítulos? Não sabemos. Quanto tempo Paulo ainda tinha em mente que ia demorar para chegar em Roma, para estar um tempo pequeno em Roma, para subir para a Europa? Não sabemos. Não tem nada de extraordinário. Aqui é o ordinário de Deus acontecendo e o Espírito Santo fazendo que esse ordinário se torne extraordinário no coração daqueles irmãos, para que eles entendessem da seguinte forma: eu fui alcançado por essa graça. Ela chegou na minha mente, repousa no meu coração. Que nós possamos ajudar Paulo e essa comitiva missionária a continuar seguindo pregando esse evangelho que chegou a nós. Essa é a função de Paulo. E aqui, Romanos 12 a Romanos 16, agora nós estamos saindo da teoria e entrando na prática. O que isso significa? Significa que Paulo agora chama a igreja para colocar em prática aquilo que ele ensinou. Sabe, irmãos, o conteúdo que nos foi exposto foi profundo nesses 2 anos. O livro de Romanos é profundo. Quer ver um texto que me chama a atenção? Que até hoje me machuca, me exorta e me dá a graça de lutar todos os dias. É um texto norteador para a minha vida e para o meu ministério. É Romanos 8, 26 e 27. Esse texto foi não só para mim, mas para muitos irmãos, um texto que foi um marco especial para nós. Olha só, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E o verso 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando nós meditamos nesse texto, nós vimos que aqui Paulo está ensinando para essa igreja da seguinte forma: nós não sabemos nada, nós não damos conta. Quem faz por nós é o Espírito, porque é o Espírito que está com Deus, conhece a Deus e sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é Ele que infunde em nossos corações como que devemos proceder na nossa caminhada de vida. Esse texto foi muito marcante,
porque ele me tirou a responsabilidade de sempre dizer que eu sei o que eu tenho que fazer. Esse texto me tirou a responsabilidade de sempre dizer assim, eu entendo o que está acontecendo. Esse texto me deu graça para eu poder entender que muitas das vezes eu tenho que chegar para alguns de vocês e falar assim, irmão, não tenho resposta para te ajudar agora, vamos nos deter em oração. Mas pastor, eu preciso disso, preciso daquilo, pastor, está acontecendo aquilo. Pois é, não tenho como te ajudar, não dou conta. Nossa, mas isso é um alívio tão grande. Por quê? Porque não existem respostas em homens, as respostas devem vir em Deus. E tudo que nós vamos fazer como igreja está em pauta de oração. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça. E Paulo ensinou isso para essa igreja, isso foi ensinado para nós. E agora, a partir do capítulo 12, Paulo agora chega para essa igreja e fala assim, agora que vocês aprenderam, vocês vão praticar. Tem 2 pontos específicos e eu quero compartilhar com vocês. Isso tem que nos chamar a atenção. O primeiro ponto é esse. O entendimento correto da salvação implica na prática correta de viver a vida para a glória de Deus. Se eu entendo o que é salvação, a minha vida como um todo deve redundar-se para a glória de Deus. Palavras, pensamentos e ações devem ser totalmente para a glória de Deus. Porque eu entendo o que é salvação, eu entendo que eu fui salvo, eu entendo como eu fui salvo, eu entendo para onde que eu vou. Esse tempinho que me resta aqui nessa terra deve ser para glorificar aquele que me salvou. E um segundo ponto muito importante aqui é esse. Eu não faço nada para ser salvo, mas por ser salvo, eu faço. Eu não emprego força nenhuma para a minha salvação. Essa já foi conquistada em Cristo. Mas por ter sido salvo, a minha vida é toda entregue ao Senhor. Esse é o grito da fé, esse é o grito das Escrituras. O grito da religião é essa: faça que Deus vai se agradar de você. Dê, porque aí vão vir bênçãos sobre sua vida. Olha, dá mais uma caminhada, dá mais um pulo aí, porque o Senhor vai te abençoar. Olha, o Senhor vai ficar muito feliz se você fizer isso. Aí você observa que muitas pessoas que se dizem cristãs nos dias de hoje, muitos crentes, e crentes, até crentes salvos, fazem para alcançar salvação, fazem para alcançar beneplácito da parte de Deus. Isso é barganha, irmãos, é barganha. Quem somos nós para fazermos e para que Deus olhe para nós e ache em nós alguma coisa boa? Ninguém, nada. Daniel 4,35, ele fala assim, e vós que sois nada. Esses somos nós. Como é que um nada pode produzir e chamar a atenção de Deus para que Deus se alegre? O quarto ponto que nós temos que olhar, e vamos olhar a partir de agora, é a metodologia de Paulo. Que metodologia é essa? Paulo tem uma característica muito interessante de ensinar. Ele ensina e depois pontua as exigências decorrentes do ensino. É o chamar para a prática de vida. Paulo traz um período de teoria, e depois que ele termina fechando aquilo ali, ele fala assim, vocês aprenderam o que foi ensinado? Aprendemos, Paulo, ouvimos muito bem, guardamos. Ok. Então, a evidência do que vocês estão dizendo que vocês aprenderam é a prática de vida. Aprendeu? Aprendi. Agora coloque em prática. Porque se você não coloca em prática o que foi ensinado aqui, significa que você não aprendeu nada. Ele usa isso praticamente em todos os seus escritos. De forma maior, de forma grupal, ele vai fazer isso em Colossenses, vai fazer isso no livro de Efésios e faz isso no livro de Romanos. Domingo passado Deus falou conosco profundamente. E no livro de Efésios, Deus comunicou para nós, Paulo ensinando dessa forma, mostrando que ele traz a teoria, ensina, ele se desgasta em ensinar e depois disso ele vai falar assim, agora vivam. Isso é um chamamento para nós como igreja. Que chamamento é esse? Que uma vida cristã não é uma vida infrutífera, não é uma vida sem prática. Um crente
ele é frutuoso. Um crente, ele é próspero em fazer aquilo que agrada a Deus. E aí, permitam-me, se um crente logo de manhã levanta e não consegue orar a Deus agradecido pela noite e pelo dia que aí está, ele não entendeu nada do Evangelho. Se um crente não consegue se voltar para os seus pais com honra, com respeito, com carinho, com gratidão e ter um relacionamento o mais profundo que seja possível, esse crente não entendeu nada. Um crente que não consegue entender que a vida dele gira em torno de Jesus Cristo e tudo, a rotina, o pensamento, os recursos financeiros, tudo da vida dele tem que estar em torno de Jesus Cristo, ele não entendeu nada, nada. Ele é mais um no meio, é mais um que está perdendo tempo aqui, está perdendo tempo, ele tinha que estar no mundo fazendo festa, brincando, festejando, está em outros lugares. Por quê? Porque, meu irmão, você vai gastar muito tempo vindo para a casa do Senhor, se desgastando domingo a domingo, para no final da sua vida você ser lançado no inferno. Não tem nexo causal isso. Se precisar de ajuda, por favor, fale com a gente te ajuda. Não tem lógica, irmãos. Uma vida de teoria sem prática não é a vida cristã. Vida cristã é uma vida de prática. Santo Agostinho disse que não necessitava pregar o Evangelho, mas no local que fosse vivido o Evangelho, quando ousassem pregar o Evangelho, as pessoas se retrairiam, porque a conversão já teria acontecido. Como? O Evangelho foi pregado de tal forma e com tanta intensidade, com vida, que houve um arrebanhar de Deus ali naquele local. Aí permitam-me perguntar para vocês: vocês estão vivendo o Evangelho? Vocês estão praticando a palavra de Deus? Nós estamos colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo? Ou nós simplesmente estamos sendo semelhante àquele texto lá de Salmo 1? Os ímpios não são assim, eles são semelhantes a palhas que o vento sopra e dispersa. Nós somos chamados para a prática de vida, irmãos. Após esse bloco teórico, imediatamente nos detemos não no capítulo 12, que foi o capítulo que nós lemos aqui, mas no segundo bloco, do capítulo 12 ao capítulo 16. É a caminhada que nós vamos viver a partir desse domingo. Irmãos, de forma macro, eu vou colocar 8 pontos, 8 assuntos que nortearão os nossos próximos passos nas próximas meditações. Olha com a sua Bíblia aí, porque esses assuntos vão estar são assuntos macros, ou seja, são assuntos maiores, que dentro desses assuntos vão ter vários meandros que vão ser fontes de informações, confrontações e edificação para a igreja. Olha aí, Romanos 12, o verso 1 e o verso 2, Paulo vai ensinar essa igreja a entender e mostrar para ele que, após tudo que eles aprenderam, o que deve se manifestar aqui de forma clara é o primeiro relacionamento, é a primeira obrigação do crente. Qual é? Culto ao Senhor. Que culto é esse? Culto racional. O Júlio, ele sempre costuma falar isso. O culto ao Senhor, o dia do Senhor são todos os dias. É o culto que você manifesta a Deus em todos os momentos. E Paulo vai falar isso aqui logo no primeiro verso. Olha, vocês que aprenderam tudo isso, a vida de vocês deve ser um culto racional ao Senhor. Se você não vive cultuando a Deus, questione o seu cristianismo. Questione o seu conhecimento da salvação. Romanos 12, do verso 3 ao verso 8, ali Paulo vai estar instruindo a sua comunidade sobre os dons e os serviços na casa do Senhor. Após o conhecimento da salvação, o conhecimento do que Deus fez a esses irmãos, eles agora são instruídos por Paulo a distribuírem, a viverem os seus dons e os seus serviços, como viver os seus serviços na casa do Senhor. Capítulo 12, verso 9 ao verso 21, Paulo vai instruir sobre o amor que se manifesta com práticas dificílimas.
Olha isso aí. Do capítulo 12, do verso 9 ao verso 21, o amor que se manifesta com práticas dificílimas de serem vividas pelos homens. Por quê? Porque agora, meus irmãos, Paulo chama essa igreja a praticar coisas que um homem natural não consegue praticar. Quando esse homem natural consegue praticar essas coisas, é porque ele está evidenciando um sobrenome, ele está evidenciando uma religião, ele está evidenciando alguma coisa. Paulo agora vai chamar essa comunidade de leitura a fazer, sabe o quê? Se seu inimigo tem fome, dá de comer. Ou seja, fortaleça seu inimigo. Se ele com força ou não vai vir sobre você, não importa, dá de comer. Você não precisa saber o que ele vai fazer. Se alguém vem contra você, não amaldiçoa, abençoe. O ensino de Paulo aqui, nós vamos nos deter a esse ensino, é um ensino dificílimo, que só pode ser feito com bases no amor. Qual amor? O amor de Cristo. Só um crente cheio do Espírito Santo consegue viver dessa forma. Outra parte, capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, a capacidade da sujeição às autoridades. Esse aí, meus irmãos, se vocês lembram, nós meditamos nesse texto na ocasião de 2022, quando foi a eleição, né? Nós meditamos a que pé que a igreja deve olhar, como que a igreja deve entender para que ela possa se posicionar diante da sua responsabilidade de votar em alguém. Esse texto nos serviu como orientação. Ou seja, e foi falado hoje na escola bíblica, né, Kelly? Sobre a questão da sujeição às autoridades. O irmão Júlio também participou. Paulo vai estar instruindo aqui demandas duras, como foi falado hoje. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Paulo não está dizendo assim, algumas autoridades, ou então as autoridades boas foram instituídas por Deus. Não. Paulo deixa claro, toda autoridade foi instituída por Deus. Toda inclui os perversos, os homens maus. Esses foram instituídos por Deus para cumprirem os propósitos santos de Deus. E nós crentes, nós igreja, devemos saber como nos relacionar com essas autoridades. Capítulo 13, do verso 8 ao verso 10, Paulo vai tratar puramente a demanda do amor. Capítulo 13, do verso 11 ao verso 14, uma sadia consciência escatológica. Aqui é um texto muito bacana, muito profundo, em que Paulo mostra que aquele que tem uma consciência salvífica, sadia, ele tem paz diante das demandas que estão para acontecer no futuro. Hoje nós temos, diante de uma sociedade, diante de uma igreja que tem pouca informação, irmãos que morrem de medo dos últimos dias. Pastor, e se acontecer isso? Pastor, se acontecer aquilo? Calma, irmão. Pode acontecer o que for, pode vir o que vier, pode vir o vento que vier. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Seja você amilenista, seja você pré-milenista, seja você o que for, seja você acreditar o que for, a igreja vai passar ou não vai passar pela tribulação, nós estamos com o Senhor, não importa. O que importa é, quando chegar o fim, nós estaremos com Cristo. Paulo vai ensinar sobre isso e vai deixar muito claro esse ensino. Do verso 13, capítulo 13, do verso 11 ao verso 14, uma sadia consciência escatológica. Capítulo 14, a tolerância com os fracos. E irmãos, esse capítulo aqui vai ser um capítulo que vai trabalhar muito nos nossos corações. Observa, Paulo trabalha um capítulo inteiro sobre tolerância com os fracos. Como que deve ser a conduta da igreja com aqueles irmãos que estão fracos na fé. Paulo vai tratar sobre isso e vai trazer pontuações importantíssimas de como que a igreja tem que se comportar com aquele irmão que não consegue caminhar, com aquele irmão que está praticando coisas erradas até os dias de hoje. E tudo é sobre a pauta do amor. Capítulo 15, capítulo 16, a necessidade de se parecer com Cristo e o evangelismo. Com tudo isso, Paulo diz, vocês devem se parecer com Cristo. E se parecendo com Cristo, entendendo a salvação, vocês devem investir em missões. Vocês devem me ajudar a pregar o Evangelho em outras regiões. Nós fechamos aqui aquilo que vai ser a nossa exposição nesses próximos domingos.
Antes de nós entrarmos aqui nos primeiros versos, eu quero olhar dois aspectos importantes aqui do que foi falado. O primeiro aspecto é esse: o Evangelho exige prática de vida, meus irmãos. O Evangelho é prática de vida. O Evangelho não é teoria. O Evangelho é prática. Prática. É por isso que você vai encontrar muitos irmãos analfabetos, pessoas desprovidas de qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de título, que louvam a Deus muito mais do que muitos doutores que estão espalhados pelo mundo. Pessoas que falam nós vai, nós foi, nós fumo, que vivem um evangelho simples. Evangelho é prática de vida. O interessante é que nós olhamos para os teóricos, né? Nós olhamos para as pessoas que estão robustecidas pelo nome, ou por títulos, ou por instituições, mas isso diante de Deus não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos um coração puro, simples, e que vivamos a simplicidade do Evangelho. Vivamos ela, a simplicidade do Evangelho. Só isso, irmãos. As demais coisas, se acontecerem, são consequências. Consequência. Mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos simples e práticos. Não sei se os irmãos têm percebido, eu tenho falado sobre isso. Tem acabado, você não está vendo mais evangelistas no meio das ruas. O amor ao próximo tem se esfriado. Você não consegue ver mais uma ajuda genuína. Você não consegue ver mais de forma clara aquela pessoa que estende a mão por estender a mão. Tem acabado, está minguando. Eu vi uma cena na internet que partiu o meu coração. E olha que eu sou um homem perverso, eu sou pecador. O rapaz estava na cozinha trabalhando, ele cai no chão em um ataque epilético. O colega olha para aquilo, passa do lado dele e dá um chute nele. O outro olha para cima, vê o que está acontecendo e vira as costas e continua trabalhando do mesmo jeito. Aonde que nós estamos chegando, irmãos? Pessoas estão brigando, pessoas estão dizendo que vão suicidar-se, as pessoas estão pegando celular para filmar. Pessoas estão sendo abusadas, humilhadas, feridas, e as pessoas estão se dedicando a fazer filmagem, rir. O amor está findando-se. Isso também está acontecendo dentro da igreja, irmãos. Mas quando o evangelho está no coração de um crente de verdade, ele passa por cima de tudo isso. E sem aparecer, ele é mão de Deus auxiliando pessoas. Ele é mão de Deus chorando por pessoas. Ele é mão de Deus orando por pessoas. Sejam vocês assim. Sejam vocês assim. Simples, calados, silenciosos, que ninguém conhece, ninguém vê, mas que sejam, graças a Deus, na boca de muitas pessoas. E a segunda demanda é: o entendimento da salvação não permitirá soberba no coração do eleito. Por quê? Porque quando o eleito conhece de onde que ele veio, quem ele era, como e por que ele foi salvo, não tem como ele ser soberbo. Não tem como ele bater no peito e falar assim, eu. Não tem. Somos pecadores, pecadores miseráveis. Paulo fala que nós fomos encerrados, ou seja, aprisionados pelo próprio Deus, para que quando fôssemos alcançados salvificamente pudéssemos entender a demanda da misericórdia. Não tem como haver soberba no nosso meio, altivez. A igreja é a casa de pessoas humildes, simples e fácil de comunicação. Essa é a casa do Senhor. Se houver um pouquinho de diferença em relação a isso, abram os olhos. Talvez aquele local não seja a casa do Senhor. Se dentro do seu coração houver um pouquinho de altivez, eu sou, eu faço, fui eu que fiz, tem que me reconhecer, acenda o sinal amarelo. É preocupante isso. Nós precisamos mudar imediatamente. Isso aqui, meus irmãos, é o que Paulo vai estar tratando. E nós vamos estar expostos a essa palavra dominicalmente. Eu quero olhar com vocês, mas devido a esse período grande de introdução,
não me é possível entrar no texto e ir para os meandros do texto, mas eu quero, junto com vocês, olhar e ver duas percepções claras aqui no verso 1 e 2. Essas percepções estão no texto e essas percepções chegam a nós como informação da palavra de Deus que devem produzir em nós conduta diferente de crentes. Duas percepções bem claras e eu quero ver com vocês. Uma delas é explícita, ou seja, está clara e evidente como a luz do sol. A segunda percepção, ela está implícita. Eu tenho que falar para vocês para que vocês possam entender. É lógico que quando vocês olharem para ela e eu falar dela, vocês vão perceber. A primeira delas é essa. Qual é o lugar de Deus na vida de um crente? Essa está explícita. Verso 1 e verso 2. Por que eu estou falando isso? Qual é o lugar de Deus na vida de um crente, esclarecido biblicamente? É simples. Se nós fizéssemos uma pergunta agora e falássemos assim: irmãos, o que vocês desejam agora? Qual é o sonho do coração de vocês? Muitas pessoas falarem assim: eu quero a casa própria. Eu quero um emprego novo. Eu quero prosperar mais financeiramente. Eu quero um carro. Eu quero que minha família seja salva. Eu quero que meu cônjuge conheça o Senhor. São bons desejos, mas toda vez que nós olharmos para uma pergunta dessa, que exige uma resposta imediata, e a resposta não vem o nome de Deus em primeiro lugar, são respostas idólatras. Querer o bem do próximo é uma benção. Querer a salvação da nossa família é uma benção. Querer prosperar, se você é um bom trabalhador, é uma benção. Mas tudo isso é secundário. Tudo isso deve estar em segundo plano nas nossas vidas. Por quê? Porque o que deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas é Deus. Qual o maior desejo do seu coração? Conhecer mais o Senhor. Qual é o sonho que permeia a sua mente aí agora? Estar mais firme com o Senhor. Depois disso, todas as outras coisas são plausíveis. Pastor, por que o senhor está falando isso? Por que esse assunto vem assim, vem de tal forma? Sabe por quê, irmãos? Observem, o que Paulo está fazendo aqui no verso 1 e 2, ele está colocando em primeiro lugar a pessoa de Deus. Como? Olha aí, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é a primeira atitude, qual é a primeira consciência exigida por Paulo e ensinada por Paulo para uma igreja que foi exposta a 11 capítulos sobre salvação? O relacionamento com Deus. Depois do relacionamento com Deus, essa igreja é obrigada a amar o próximo. O que Paulo está ensinando? Em primeiro lugar para essa igreja é o relacionamento, é a vida com Deus. Depois, o relacionamento com o seu próximo. A nós foi subtraída essa informação. A nós, por causa da nossa realidade de vida, foi extirpada essa realidade. Por quê? Porque a condição do mundo de hoje enfoca um monte de coisa que nós precisamos. Dinheiro, trabalho, casa, esposo, esposa, um monte de coisa, um monte de compromisso, e nós estamos perdidos. A igreja chega e você percebe uma igreja, muitas das vezes, cheia de compromissos, cheia de funções, cheia de atividades, em que você não tem tempo para muitas coisas, mas você tem que fazer o que foi posto. Aí você observa que, muitas das vezes, no coração de irmãos, o que tem em primeiro lugar não é a igreja de Cristo, mas é o ministério que tem que ser desenvolvido. Isso é pecado, irmãos. Muitos irmãos vêm para a igreja não com o intuito de cultuar o Senhor, mas vem com a cabeça cheia de responsabilidade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. E o Senhor? Tem culto hoje. Sem contar aqueles irmãos que vão para a igreja, hoje eu estou levando a minha oferta, a maior oferta que eu tenho, Deus vai me abençoar.
Sem contar aqueles irmãos que estão indo para a igreja. Hoje eu vou cantar de forma mais bonita que eu já cantei em toda a minha vida. Hoje eu preparei um ensino hoje eu vou fazer uma pregação. E o Senhor? Onde é que entra nisso? Segundo, terceiro, quarto plano. Por que se torna uma prática viciosa e pecaminosa? Porque a Bíblia ensina a forma correta de ir a Deus. E qual que é? Em primeiro lugar, o Senhor. Sempre o Senhor. As demais coisas, todas são consequências de um relacionamento com o Senhor. Todas. Todas. Aqueles que são casados aqui, eles nutrem um relacionamento mais profundo que existe aqui na face da terra. Esposo e esposa, que a Bíblia chama de inquebrável. Esse relacionamento que você nutre é secundário, porque maior é o seu relacionamento com Deus. E se você pautar o seu relacionamento para estar em primeiro lugar, o seu relacionamento é alvo de idolatria. Quem é pai, quem é mãe, quem tem a felicidade de ter filhos, sabe como é bom, como é gostoso, como é agradável. Mas se os seus filhos estão em primeiro lugar, se você ama mais os seus filhos acima de todas as coisas, o seu filho é o seu Deus e é um objeto idólatra da sua vida. E a Bíblia quer que nós nos afastemos rapidamente desse tipo de relacionamento. É para nós abandonarmos o nosso casamento? É para a gente abandonar os nossos filhos? Não, é simplesmente para que nós saibamos amar e colocar os nossos relacionamentos no lugar certo. Só isso. O que explicitamente o texto está ensinando? A primeira prática de vida de um eleito esclarecido salvificamente é ter Deus, é ter o relacionamento com Deus em primeiro lugar, antes de todas as coisas. 11 capítulos foram dedicados à teoria, e o primeiro passo que essa igreja é obrigada a ter é caminhar num relacionamento, no culto ao Senhor. Olha só, meus irmãos, Paulo está dizendo mais ou menos assim: seja paciente com os fracos, mas antes se relacionem e amem a Deus. Paulo está dizendo assim: vivam de forma justa. É certo que as pessoas vejam a justiça que há em vocês, mas antes se relacionem e amem a Deus. Paulo continua dizendo assim: sirvam a Deus com seus dons e serviços, ou seja, preguem a palavra, ensinem, louvem, orem, ajudem, administrem, ajudem a igreja do Senhor, sejam a igreja do Senhor, mas antes se relacionem com Deus, amem a Deus. Qualquer coisa que anteceder o seu relacionamento de amor, de adoração, de entrega a Deus, é idolatria. Total idolatria. E o seu Deus abomina isso. Irmãos, a situação é feia. É nesse momento que nós observamos que a igreja que se diz igreja de Cristo é uma igreja minguada de pequenas pessoas pregando e vivendo o evangelho de forma correta. Muito pouco mesmo. Esse ensino é comum em Paulo e é comum nas Escrituras. Vamos olhar para que a gente possa perceber isso? Efésios, capítulo 4, verso 17. Aqui fica mais fácil porque domingo passado nosso Deus nos ensinou e foi seguido uma sequência muito tranquila e muito rápida sobre o livro de Efésios e nos dá clareza para que nós possamos entender aqui. Paulo, ele é comum ensinar isso: tudo que você vai fazer, em primeiro lugar, é Deus, não as outras coisas. Do verso 17 ao verso 24 do capítulo 4 de Efésios, antes de qualquer prática, olha o que Paulo exige. Olha o que Paulo ensina: revistam-se de Cristo. Olha aí o texto. Lê aí, Gilvão, fazendo favor, do verso 17 ao verso 24. Uhum.
Amém. Depois disso aqui, Paulo agora começa, a partir do verso 25, a ensinar para esses irmãos como que devem ser as práticas da vida deles. Depois que vocês entenderam e têm um relacionamento profundo com Cristo, você mentia, não minta mais. Você roubava, não roube mais. Você falava palavras que não eram edificantes, cala a boca. Fala aquilo que produz edificação. Mas antes de fazer qualquer uma dessas práticas, se relacione com Cristo. A primeira prática, o primeiro pensamento de um crente é o Senhor. Se o seu primeiro pensamento, se o seu primeiro desejo, se o seu primeiro passo, se a sua primeira impulsão é qualquer outra coisa. Olha aí, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Leia aí, Gilvan, do verso 1 ao verso 3, por favor. Colossenses. Três, 1 a 3. Isso. Ok. Se você nasceu de novo, buscai as coisas da onde, irmãos? Do alto. Não daqui da terra. Em primeiro lugar, seu relacionamento com o Senhor. Nasceu, você é crente. Você é crente cheio do Espírito Santo. Então, a sua maior dedicação são as coisas lá do alto. Olha como é que a gente não fica preso só em Paulo, para que muitos digam assim, mas é só Paulo que é extremista, Paulo que está falando coisas assim que exigem muito. Tá bom, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e o verso 5. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e verso 5. Você lê aí, Gilvazão. Deuteronômio 6, verso 4 e o verso 5. Olha aí, como é que se deve amar a Deus? Toda a tua força. Não é para amar os outros? É, mas como é que se ama a Deus? Com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. É uma dedicação quase que exclusiva. Depois que você ama a Deus, depois que você adentra em um relacionamento profundo com Deus, aí você consegue entender como que deve amar ao próximo, como que deve se relacionar com o próximo. É por isso que toda boa teoria é confirmada por uma primeira prática. Qual é a primeira prática? Eu tenho um tempo exclusivo para Deus. Aí deixa eu perguntar para vocês, vocês têm tempo exclusivo para Deus durante o dia de vocês? Tem? Um tempo exclusivo, cada um em particular para Deus? Se um crente diz que não tem tempo exclusivo para Deus durante o seu dia, irmãos, a coisa está feia. Por quê? Porque é lógico, o dia todo pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor, o seu trabalho pertence ao Senhor, tudo que você tem, tudo que você é do Senhor, mas você tem que ter um tempo do dia só para o Senhor. Fechei tudo, tranquei tudo, sou eu e Deus. Sabe aquele tempo em que você se fecha e você não vai usar palavras mentirosas, falsárias, palavras que você quer enfeitar, quer adornar. Ah, Senhor, Tu és poderoso. Não porque Deus não seja poderoso, mas para mostrar para Deus que você sabe orar, para mostrar para Deus que você conhece os atributos dEle. Não, essa hora você fala assim, Pai, esse miserável chegou aqui, Pai. Estou todo sujo, Senhor. Olha os pensamentos que eu tive hoje. Olha para onde que meus olhos olharam, Pai. Olha tanta coisa ruim que eu desejei hoje. Não me mata não, me perdoa. Ô Senhor, olha como é que eu sou fraco. Olha como é que eu sou limitado.
Nesse momento você está falando com Deus, com seu Pai. Mateus fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai que está em secreto, porque em secreto Ele vai te responder. A Bíblia te dá garantia que Ele está te ouvindo, irmãos. Aí nós temos tempo para tudo: brincar, jogar, trabalhar, ficar nas redes sociais. Mas quando nós chegamos diante de Deus, 2 minutinhos de joelho, porque começa a doer as articulações. Ai, tá bom, Ele entende. Glória a Deus. É isso. Esse é o relacionamento com Deus. Se for, o entendimento salvífico ainda está muito distante. Está muito gélido. Está fora dos parâmetros da Escritura. Ter um tempo exclusivo, irmãos, é dentro da sua casa ter uma consciência que fulano de tal adentrou no seu quarto, fulano de tal adentrou no seu ambiente, e lá é Ele Deus. Ninguém interfere, seja lá quantos minutos forem, quantas horas forem, o tempo que for, é você e Deus, porque você está diante daquele que é. Mas tem coisa para a gente falar com Deus, viu? Tem coisa. Tem assunto para a gente falar com Deus. E tem assunto. Ele conhece todos? Conhece todos. Só que nós não entendemos todos. E é nesse momento que nós vamos começar a aprender com Ele mesmo sobre todas essas coisas. E aí nós começamos a falar com Deus. Parece que quanto mais nós pensamos que conhecemos alguma coisa das Escrituras, de teologia, mais fraco é a nossa vida de oração. O Senhor Deus não chamou para termos uma vida de oração fraca, uma vida de oração minguada, uma vida de oração distante. Não. O Senhor Deus nos chamou para que nós possamos ser fervorosos, diz o texto aqui. Fervorosos, crentes fervorosos, que se trancam no seu quarto e oram ao Senhor Deus, sabendo, tendo a consciência bíblica que Deus os ouve, que Deus os responde, que Deus se relaciona, porque é um relacionamento de pai com filhos. Não é um monólogo, irmãos. Deus nos ouve. Deus nos ouve. Tem um livretinho, e olha só, eu tenho esse livretinho, ele já está todo amassado, e é do Caio Fábio, de décadas atrás. E ele estava falando sobre aquela geração de décadas atrás, como a geração que menos orava. Há décadas e décadas atrás. Imagina nos dias de hoje. Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor, irmãos? Já se responderam isso? Quanto tempo a sós com o Senhor você tem se dedicado? Pensem nisso, meus queridos. É para isso que o Senhor está nos chamando. Com isso nós damos evidências que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Marcos capítulo 12, verso 28 ao verso 31. Lê aí, Gilvanzão. Marcos capítulo 12, do verso 28 ao verso 31. Olha o que Jesus é questionado e olha o que ele responde sobre essa demanda do amor a Deus. Como é que ele trata isso? Marcos capítulo 12, do verso 28 ao verso 31. Amém. Paulo está instruindo nas suas cartas: ame a Deus acima de todas as coisas. Paulo não é extremista, Paulo é totalmente bíblico. O Antigo Testamento está dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as suas forças, sobre todas as coisas, de toda a sua força. E Jesus está aqui continuando. Como é que é o amor a Deus? Como é que nós temos que entender o relacionamento, o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Você só consegue amar o teu próximo se você tiver amado o Senhor Deus.
É por isso que tem muito amor de pai e mãe que não tem valor nenhum, nenhum. É uma falsidade do tamanho do mundo. É uma hipocrisia do tamanho do mundo, que você olha e você fala assim, meu Deus do céu, até um ruminante fazia melhor. Terrível. E eu não estou falando de ímpios, não. O ímpio é ímpio, não conta. Eu estou falando de pessoas que estão inseridas na igreja. Mas como, pastor, fala isso? Simples, simples. Aquela que é mãe tem tempo para o seu filho. Aquela que é mãe até para amamentar, quando tem condições de amamentar, ela fala, eu não posso, porque a minha estética vai ficar ferida. Não, eu tenho que usar outros recursos. Aquela que é mãe, eu tenho que dedicar o meu tempo para as relações sociais. Aquela que é mãe, ela fala, eu tenho que dedicar o meu tempo aos meus passeios, à minha vida, aos meus sonhos, às minhas conquistas. E o seu filho, não, o senhor está cuidando. Que amor é esse? Olha lá, Renato Russo, que país é esse? Nós falaríamos assim, que amor é esse? O cenário, a cena de relacionamento de Deus com seu povo é como se fosse uma galinha colocando seus pintinhos aqui debaixo, guardando os pintinhos aqui embaixo, os ovos, protegendo a sua cria. O cenário que se via antigamente, o cenário que se olha para as escrituras, são de mulheres que se dedicam assim a colocarem seus filhos debaixo da sua proteção. Elas se dedicam à criação, à educação, ao amor, ao zelo. Aí quando você olha para isso, você fala, está diferente, é porque não é bíblico, isso não é amor, isso é vaidade de um umbigo egoísta que está pensando só em si próprio. Ô irmãos, como que nós temos que mudar, irmãos? Como eu sei que Deus não está em primeiro lugar na minha vida? Tem como eu saber? Tem como eu saber se Deus não está em primeiro lugar na minha vida? A Bíblia nos ensina de uma forma bem interessante. Mateus capítulo 19, do verso 16 ao verso 22, ela fala sobre o jovem rico. E essa história ela é fenomenal, porque ela mostra para nós um cenário em que um jovem estava totalmente certo que era bom e que receberia palavras de compatibilidade com aquilo que ele acreditava da pessoa de Jesus. E aí nós percebemos que, isso não acontece. Sabe por quê, irmãos? O ensino de Jesus aqui nesse texto e em toda a Escritura é esse: a salvação é por graça. E é impossível praticar todos os mandamentos. Olha o cenário. Jesus está passando e o jovem rico vê Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer de bom para que eu possa herdar a vida eterna? Lógico que Jesus ia apontar para as Escrituras, e assim ele fez. Olha, obedece os mandamentos. E aí esse jovem ficou todo alegre. Esse eu já cumpro, Senhor, eu já obedeço os mandamentos. Agora só falta ele reconhecer que eu sou bom e que eu vou para o céu. A certeza do jovem era essa: eu sou bom, guardo os mandamentos e mereço ir para o céu. Só que observe um fato interessante. Jesus chega aqui para esse jovem e pega a segunda tábua. Qual é a segunda tábua? A segunda tábua é do amor do homem para o homem, não é do amor do homem para Deus. Ele fala assim, é simples: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não roubarás. Faça isso. O jovem, maravilha, isso eu já faço, Senhor. Sabia, eu vou para o céu, eu sou bom. Aí o Senhor Jesus fala assim, então tá bom, já que você faz todas essas coisas, só te falta uma coisinha pequenina, não falta mais nada para você. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Esse era o desfecho que provaria que realmente ele cumpria todos os mandamentos. Qual é a verdade do encontro? O jovem não amava a Deus, e sim as suas riquezas. Ele só tinha que praticar aquilo que ele tanto falava.
Jesus está pedindo para todas as pessoas venderem tudo e entregarem aos pobres e irem para Ele? Não. Ele só está dizendo para você jogar fora aquilo que você tem como Deus na sua vida. Não serve. Como é que eu entendo que eu não estou tendo Deus acima de todas as coisas? Quando eu começo a perceber que alguma coisa está me prendendo e tirando o meu tempo daquilo que eu deveria dar para Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, o que essa história está nos ensinando aqui, é que Deus exige de nós nada menos do que tudo. O que a Bíblia ensina é que Deus quer nada menos do que tudo. Deus não está chamando em partes. Ele quer tudo. Tudo. É mentira que Deus deseja o seu dinheiro. É mentira que Deus deseja o seu tempo. É mentira que Deus deseja o seu serviço. É mentira que Deus deseja só o seu patrimônio. Deus exige que você se entregue a Ele por completo. Senhor, está aqui. Tem uma expressão de um teólogo, eu esqueci o nome dele, me foge a memória. Ele fala assim: no Antigo Testamento você levava a ovelhinha e sacrificava. Agora você se leva e sacrifica. Porque Deus não quer oferendas, Deus não quer ofertas, Deus quer você mesmo. Sabe, irmãos, o que Paulo está ensinando aqui no capítulo 12, como a primeira percepção que nós vemos, e ela é explícita, o primeiro ato que nós devemos ter de relacionamento é com o Senhor. É com o Senhor. Permitam-me questioná-los. Vocês estão tendo o Senhor Deus acima de tudo no relacionamento? É Deus o tudo de vocês? Vocês por completo são de Deus? Se não for, irmãos, Ele não quer. Ele não aceita. Você quer ver um fato interessante? Isso nos ajuda muito. Chegue para pessoas que você tem um relacionamento, pessoas íntimas de vocês. Fulano, o que é pecado na minha vida? Onde é que eu estou errando? E permita essa pessoa te confrontar. E naquilo que você achar que é correto e que você está pecando naquilo, abandone. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não abandonar esse pecado, significa que você prefere o pecado do que a Deus. Você quer ver um exemplo interessantíssimo e acontece muito nos casamentos? Quando o cônjuge fala assim: você dedica pouco tempo para mim. E o cônjuge vira e pula para trás e fala: não, isso não é verdade. Não é verdade. Eu tenho tempo, nós temos tempo, você dedica pouco tempo para mim. Você dedica mais tempo para qualquer coisa, menos para mim. Sabe, irmãos, quando nós temos a oportunidade de sermos confrontados pelo Senhor Deus através de pessoas que nos amam, é a oportunidade de dizermos assim: eu não quero esse pecado como prática da minha vida, eu quero o Senhor Deus. É hora de mudar o rumo, é hora de mudar os caminhos. Isso para todos nós, irmãos, para todos nós. Não tem exceção. A prática que está implícita, e aí é que eu vou ser rápido com vocês, para que nós possamos terminar o sermão e olharmos de forma macro o que é aqui o início do capítulo 12, que é chamada para uma vida prática, é essa parte, finalzinho do verso 2, olha aí na Bíblia de vocês, olha o que Paulo fala, ele vai tratar ali no verso 2, ele vai dizer assim, ó: e não vos conformeis com este século. O século que Paulo está falando ali são as eras, é o mundo daquele momento. E ele está dizendo para esses crentes: não se conformem, não tenham a vida de vocês em consonância com esse mundo, com essa realidade. Não sejam dominados, não sejam conduzidos por Satanás, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você ser transformado pela renovação da vossa mente, o que acontece? Você experimenta o quê? O finalzinho do texto diz: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus acontece na vida do crente quando ele abandona a sua mente
conformada com o século que ele está vivendo. Ou seja, ele vive conforme a consonância do mundo. Ele sai de consonância com o mundo e traz a sua mente cativa a Deus, cativa aquilo que foi ensinado pela palavra de Deus. E a partir desse momento, ele vive em consonância à vontade que é boa, perfeita e agradável. Por que esse é o ponto que está implícito e foi me chamado a atenção por causa disso? Porque nós como igreja erramos muito aqui. Esse texto aqui, ele é um texto que serve de chavão, como muitos outros textos que eu vou listar aqui para vocês. Vocês já viram muitas pessoas, e você vê isso muito na igreja, as pessoas falam assim: irmãos, fiquem firmes, continuem firmes e perseverantes, façam, sacrifiquem, deem ao Senhor Deus, porque você vai experimentar a perfeita, boa vontade do Senhor. Irmão, se você for um dizimista fiel, irmão, se você for uma pessoa que serve ao Senhor de todo o seu coração, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Irmão, se você orar a Deus, se você for alguém que faz desafios a Deus, Deus vai mostrar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E se tornou um chavão no nosso meio. E não tem nada a ver com isso aqui. A Bíblia não está falando disso aqui. A Bíblia está falando simplesmente de crentes que têm uma mente renovada, que não é a mente mais que está atrelada com o mundo, mas com o ensino da palavra de Deus. E com o ensino da palavra de Deus, ele experimenta o que é bom da parte de Deus. Ele experimenta aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito como vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Para que nós não caiamos nos chavões evangélicos, que são muito perigosos. Você quer ver outro exemplo? Filipenses capítulo 4, verso 13. Lá Paulo fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eita, mas esse texto aí, para quem é crente, sabe como é que é o negócio. Ei, irmão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ei, irmão, pode ir para a guerra, pode derrubar a muralha, pode fazer mundos e fundos, porque você pode todas as coisas que naquele que te fortalece. Irmão, você pode tudo, porque você pode todas as coisas. E pode? Se você ler o texto no verso 12, verso 10 e verso 12 desse texto, Paulo está falando assim: eu muito me alegro. Por quê? Porque vocês mais uma vez mostraram o cuidado de vocês para comigo. Vocês estão enviando mantimentos para mim. Paulo estava preso. Aí ele fala assim: e não é só por isso, mas não se preocupe, porque eu sei ser pobre, eu sei passar fome, eu sei estar rico, eu sei estar em condições de pujança. Tanto na escassez quanto na fartura, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, nós crentes não podemos ser seduzidos por chavões, não podemos ser seduzidos por cacuetes que nos tiram do texto, da verdade do texto e nos colocam em práticas perversas. Um texto que é muito forte é Isaías 53. Isaías 53, verso 4. Fala assim: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Principalmente quem já teve em igreja neopentecostal e igreja pentecostal, você vai escutar muito isso. Você não pode aceitar essa enfermidade. Você não pode aceitar essas dores, porque ele tomou sobre ele as nossas doenças. Você tem que tomar posse da sua cura. E o interessante, irmãos, esse texto se cumpriu lá em Mateus 8, versos 16 e 17. E Deus cura. Cristo faz milagres. Mas nós temos que tomar posse aonde, irmãos? Todos nós vamos ser curados? Não. Todos nós vamos ser aliviados? Não. Todos nós vamos ter liberdade dos nossos problemas? Não. A maioria esmagadora dos crentes sofrerão até o último dia das suas vidas. A maioria esmagadora dos crentes terão doenças até o último dia das suas vidas. E não é por isso que Deus não é Deus, e não é por isso que Deus não tem poder para fazer milagres. Não, irmãos. Por isso que nós temos que fugir desses cacuetes, para que nós não venhamos ter conjecturas erradas. Você quer ver um exemplo? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, você vai falar com o meu povo.
para o meu povo sair, que eu vou tirar eles do Egito. Moisés fala assim: Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, e houve uma discussão grande lá. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, quem que fez o mudo? Quem que fez o surdo? De forma clara e ampla, quem fez a pessoa com deficiência? Eu, o Senhor, fiz. Capítulo 9 de Lucas, o Senhor Jesus está pregando junto com seus discípulos e eles encontram um cego. E quando eles encontram um cego, os discípulos perguntam assim: Senhor, quem que pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Jesus fala assim: nenhum nem outro. Ele está assim para a glória de Deus. Deus fez ele cego. Deus quis ele cego. Irmãos, saúde ou doença estão nas mãos de Deus. Nascer perfeito ou nascer com vários problemas é obra de Deus, é Deus que faz. Se tem problemas físicos, mentais, difíceis na sua casa, foi Deus que quis assim. Para quê? Para a glória dele mesmo. Tem coisas que nós não vamos conseguir responder, tem coisas que nós não vamos conseguir interagir durante muito tempo da nossa vida, mas Deus vai dando graça. Sabe, irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus de forma simples, profunda e correta, nós temos paz em viver toda a realidade que Deus tem proposta para nós. Não viemos nos apegar nos chavões da religião, principalmente esses chavões que são heréticos. Muitos irmãos estão se arrebentando, irmãos. Eu ouvi hoje alguém falando aqui na escola bíblica sobre uma pessoa que tinha, foi o Júlio, que um amigo tinha uma apreciação por Davi tinha muitas mulheres, então podia ter muitas mulheres. Aí você pensa assim, é um caso esdrúxulo, isolado? Rapaz, vocês que pensam. O que tem de evangélico assim... Não, Salomão tinha 1000 mulheres. Poxa, pelo menos umas 2 ou 3. Davi tinha dezenas, pelo menos umas 5, eu posso ter. Rapaz, está cheio de crente com esse tipo de pensamento. Você fala, aonde, em que inferno que essa pessoa arrumou esse respaldo? Não tem lógica, não tem compatibilidade bíblica com isso. E são esses chavões que nós devemos fugir, para que nós não pequemos contra Deus. Lembrem-se, o Senhor Deus tem chamado cada um de vocês, para que vocês vivam a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Como é que vocês vão viver a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor? Quando vocês renovarem a mente de vocês. Como que renova a mente de vocês? Não permitindo que as influências satânicas desse mundo e das religiões desse mundo norteiem a vida de vocês, mas que a palavra do Senhor seja o centro da vida de vocês. Aí vocês vão viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. E o mais interessante é que a boa vontade do Senhor pode ser que você morra de um acidente. A boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor pode ser que você se arrebente. Pode ser que você perca um parente, um filho, um cônjuge de forma terrível. Sim. Pode ser que você venha à falência. Pode ser que você encontre uma baita de uma doença que não tem cura. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí você vai olhar e vai falar assim, Senhor, eu não quero. Como, irmão? Como? A boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor vai ser o não. Vocês já pararam para perceber quantos nãos nós recebemos da parte de Deus? Nós recebemos mais nãos do que sim. É, pastor, é lógico. Quantos desejos que vocês não conseguiram realizar na vida de vocês? Que você tinha no fundo do coração? Já parou? Pergunta para você, responde para você mesmo. Quantos desejos vocês não conseguiram realizar? Quantas vezes coisas boas e louváveis que vocês tentaram fazer, mas as portas estavam fechadas, vocês não conseguiam adentrar.
É a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por quê? Porque você é filho, irmão. É Ele que controla a sua vida, não é você. Agora, contabiliza também as coisas boas, as bênçãos que chegaram. É a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Esses dois ensinos, de forma superficial, de um olhar, como diz a medicina, ectoscópico, nos permitem perceber esses dois tipos de ensino que Paulo está tratando. Se Deus nos permitir, nos próximos domingos nós adentraremos nas minúcias desses versos e por diante. Mas o que nós devemos guardar no nosso coração é que o Senhor nos chamou para que Ele fosse, para que Ele seja o tudo, a primazia do nosso coração. Para que nós vivamos para Ele com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa consciência, e que todas as demais coisas sejam secundárias nas nossas vidas. O Senhor Deus quer que nós aprendamos e sejamos diligentes com cada palavra da sua Bíblia, para que a palavra não se torne pedra de tropeço para nós, e que nós fujamos desse mundo perverso, dessas religiões perversas, desses tiranos da fé, para que nós possamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. E que vocês entendam, se tem um não, se tem uma porta fechada, se tem alguma coisa que é muito ruim e ele não passa, tá? É a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Existem bênçãos, é a boa, é agradável, é a perfeita vontade do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês e dê graça para que vocês possam entender biblicamente o que está acontecendo com a vida de vocês. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, meu Pai. Oramos a Ti agradecidos, Senhor, por Tua palavra, dura palavra. Que nós possamos, Senhor, viver para a Tua glória. Que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra, Senhor, e possamos, como crentes, vivermos para Ti cada dia das nossas vidas. Afasta-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, da idolatria que permeia os nossos corações. Livra-nos desse câncer, Pai. Dai-nos a graça, meu Deus, de amarmos o Senhor acima de tudo, com todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E nos perdoa, Senhor, naquilo que temos errado. E como temos errado, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, ó Deus, nos ajuda. Nós precisamos de Ti, Senhor. É só o Senhor que pode nos ajudar. E obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos instruído e nos ensinado. Em nome de Jesus, amém.